Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Manuel Spiegel, eu sou formado em Educação Física, formado em Fisioterapia, trabalho aqui no Centro de Treinamento Life, uma parte de avaliação e precisão de treinamento. Então, como o tema nosso é voltado principalmente em relação à avaliação, então nós estamos fazendo alguns vídeos falando sobre avaliação física. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação da força, tá? Então, como eu faço avaliação para pressão do treinamento resistido, ok? Então, todo mundo já sabe que a pressão do treinamento resistido muitas vezes é baseada por percentuais de carga, né? Percentuais da força máxima, por exemplo, tá? Para trabalhar hipertrofia, para trabalhar força pura, explosão, né? Resistência. E muitas vezes a pessoa não avalia a força, né? Então, a gente fala assim, quando a gente está pensando em atletas, pensando num tipo de modalidade esportiva, a gente vai trabalhar percentuais da carga máxima, então a gente tem que avaliar a força do indivíduo, ok? Então, a minha ideia hoje é passar alguns testes de carga que podem ser aplicados tanto durante o treino, como também um teste rápido que dá para fazer de predição de carga de um RM, tá? Que muitas vezes as pessoas tentam fazer o teste de carga de um RM, mas é difícil de aplicar em altas escalas, e essa maneira que a gente vai estar falando aqui hoje, ela ajuda um pouco mais nessa precisão, tá? Nessa avaliação, né, no caso, e também no ponto que a gente fala em relação a como utilizar o teste, o resultado do teste para pressão e treinamento. Tá? Vamos lá. Segue a vinheta. Nós vamos para a nossa aula de hoje, avaliação da força, né? Qual a importância da avaliação da força muscular? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre alguns testes, né, que a gente executa para prescrever o treinamento de força, tá? O treinamento de resistência muscular, ou seja, quando fala força, pode ser um trabalho de longa duração também, né? A gente fala trabalho resistido. Então, eu elaborei aqui alguns testes de carga, tá? Então, vamos falar sobre esses testes de cargas. Então, o que a gente consegue ter na literatura hoje, a gente tem um teste de peso máximo, um teste de 1 RM, que o pessoal fala, né? E é mais comum falar teste de 1 RM. Então, a pessoa tenta colocar a maior carga possível para executar um movimento correto. Então, mesmo a pessoa tendo uma boa experiência no treinamento resistido, é difícil alcançar essa carga máxima. Para quem é iniciante, alguns artigos falam que você tem que ser familiarizado o teste. Então, você demora cinco testes para chegar numa carga máxima, realmente. Então, se você avaliar uma pessoa que está fazendo a primeira vez o teste, às vezes não é a carga máxima dela. Então, você não consegue despender, no caso, aprender o movimento, né? Despender toda a força máxima em um teste só. Tem que fazer mais testes para chegar na força máxima. Então, o teste de carga máxima é o padrão ouro que a gente fala, mas a gente tem outros testes também. Então, tem um teste por repetição máxima. Normalmente, a gente coloca o quê? Um X de repetições e coloca uma carga subjetiva para alcançar aquelas repetições. Hoje, essa metodologia é muito utilizada de uma forma mais empírica, porque se estabelece a repetição que a pessoa tem que fazer, o aluno tem que fazer, e, consequentemente, você coloca uma carga para ele fazer aquele tanto de repetições. Então, se a carga estiver leve, ele vai ultrapassar aquelas repetições que você preconizou, e, consequentemente, você vai aumentar a carga numa segunda série, até a carga ser compatível com o tanto de repetição que ele tem que fazer. Você fez um teste de peso por repetição, tá? Agora, quando a pessoa já está treinando há um tempo, e muitas vezes você não sabe como que vai aumentar a carga dela, se vai dar para aumentar ou não, você pode fazer um teste de peso por repetição máxima. Então, esse teste de peso por repetição máxima constitui, vamos imaginar, a pessoa faz 3 séries de 10 repetições, sendo que na última série, a pessoa vai tentar fazer o máximo de repetições que ela conseguir, ou passar de 10 repetições na última série. Se ela ultrapassa essas 10 repetições, a gente consegue pegar esse número de repetições ultrapassadas e fazer um cálculo para calcular quanto de carga a gente vai colocar no próximo dia de treino dela, naquele exercício, naquele aparelho, ok? Então, esse teste de peso por repetição máxima a gente utiliza sempre quando a pessoa já está treinando, tá? Quem quiser mais informações depois do teste, dá um toque, escreve aí no comentário, eu quero, aí a gente passa mais informação e detalha um pouco mais esse teste, tá?
porque para membro superior, membro inferior, tem diferença no número de repetições ultrapassadas. Para exercícios biarticulares e monoarticulares, também tem diferença para a gente calcular a carga de repetições ultrapassadas. Então, tem que detalhar um pouquinho mais o teste, ok? E a gente encontra na literatura, que eu usei esse aqui no trabalho de graduação de um aluno, onde tem uma fórmula aqui que consta 3 autores, tá? Eu não vou conseguir colocar para vocês, mas se vocês entrar nesse site que está aí, ó, ok? Esse site ele tem uma equação já é computada. Então, vou imaginar assim, eu falei, o teste de 1RM é difícil a gente chegar colocar uma carga máxima para a pessoa fazer uma repetição máxima. Talvez a pessoa faz 2, você tem que repetir o teste de novo, deixar descansar 3 a 5 minutos e repetir até 3, até 5 vezes, no caso, o mesmo exercício para chegar na carga máxima da pessoa. Esse protocolo que a gente está falando embaixo, teste de 1 a 10 repetições, era uma equação onde ela estima a carga máxima, a carga de 1RM. E ela é bem interessante, tá, para utilizar. Então, como a gente utilizaria? A gente pega uma pessoa que não tem muita experiência no treinamento, ou que tem mais experiência, quem tem mais experiência, tenho certeza, com uma tentativa só você vai encontrar uma carga para fazer de 1 a 10 repetições. Então, o que vocês têm que preconizar para ela? Colocar uma carga para ela em um aparelho, ela consiga fazer no máximo 10 repetições. Tá? E você vai nesse site, esse site vai ter uma formulinha. Tá? Então você coloca assim, vamos imaginar que a pessoa fez supino com 60 quilos e ela fez 8 repetições. Então você vai lá, coloca supino, você coloca a carga, 60 quilos, e coloca o número de repetições que ela fez. Aí você coloca lá, calcular. Quando coloca calcular, ela calcula a carga máxima estimada de 1RM e ela coloca os percentuais da carga para treinamento. Então, já auxilia, no caso do personal, já auxilia o professor, ele saber quando ele vai trabalhar hipertrofia, se ele vai trabalhar força, resistência, dá uns percentuais já calculados daquele tipo de exercício. Tá? Facilita a nossa vida. E eu falo que é mais fácil porque 1 a 10 repetições, para você colocar uma carga para um aluno de 1 a 10 repetições, fica fácil você acertar. Tá? Fica bem mais fácil que o teste de 1RM. Então, com uma tentativa, você consegue matar um exercício, quer dizer, você consegue fazer mais testes de carga naquele dia. E o que é interessante, no nosso trabalho, a gente fez um TCC num aluno, a gente percebeu que tinha mais proximidade do teste de 1RM quando você colocava uma carga de 2 até 6 repetições. Tá? Então, quando você fala assim, eu coloco uma carga para o cara fazer de 2 a 6 repetições, ele é mais, tem uma correlação, né, maior com a carga máxima do que uma correlação maior e tem uma variabilidade menor do que fazer de 7 a 10 repetições. Tá? Então, se a gente for tentando aplicar o teste, depois você conseguir manter o teste fazendo de 2 a no máximo 6 repetições, para objetivar utilizar a fórmula, ela é mais precisa, ela é mais fidedigna para achar a carga de 1RM, realmente. Ok? Então, você não precisa ficar preso no teste de 1RM, mas esse site e essa forma de fazer é bem legal, é bem prático e você consegue fazer vários exercícios no mesmo dia. Tá? Que não vai desgastar seu aluno ou seu atleta. Ele vai estar, às vezes, fazendo um treino praticamente de um teste de carga num dia, que seria quase um treino, e não vai fazer 2, 3, 4 séries do mesmo exercício. Ok? Então, fica a dica para vocês aí. Então, quando vai prescrever o treinamento, vai fazer variação de cargas, eu tenho que fazer teste de avaliação de carga. Então, fica a dica para vocês aí. Então, tem 3 testes. Se caso o terceiro teste, o teste de peso por repetição, se tiver dúvida, coloque aí, quero saber mais sobre esse teste, professor. A gente vai explicar em outro vídeo para vocês, só falando sobre o teste, dando alguns exemplos também, ok? Então, vamos ficar por aqui hoje, tá? Quem não é do canal ainda, então segue a gente aí no nosso canal, nas redes sociais, então, canal PhysioOn, tá? E também segue a gente no Instagram, e procura, no caso, divulgar esse vídeo para mais pessoas aí, mais pessoas consigam, no caso, assistir nosso conteúdo. E também, a gente fala assim, o que vocês querem saber sobre algum assunto aí? Coloca aí, compartilha com a gente fazer um vídeo naquilo que você necessita, ok? Um abraço, fique com Deus aí.
Até o próximo vídeo.